Speak about how to reflect on our past life to find the root causes of our problems. Então, na manhã, nós refletimos de como ir até o nosso interior, descobrindo as causas profundas do nosso passado. And we spoke especially about the healing of our family tree, E eu falei basicamente sobre a cura da nossa árvore genealógica, which can come about only when we are able to find the root causes in our family tree. essa cura que só pode vir quando nós tivermos condições de descobrir as causas profundas dos problemas, By praying to the Holy Spirit. através da oração no Espírito Santo. And then we said the second stage of our life where the root causes could be is the 9 months in the mother's womb. Então nós dissemos que o segundo estágio na nossa vida, onde podem estar as causas profundas, são os 9 meses da nossa gestação. And now I want to continue by speaking about the third stage of our life, Agora eu gostaria de continuar falando do terceiro estágio da nossa vida, where the root causes of our problems could be. onde podem estar as causas profundas dos nossos problemas. And that stage is from the moment of our birth E esse terceiro estágio é do momento do nosso nascimento right up to the time of reaching puberty. até o momento em que atingimos a puberdade. This is a very important stage of everyone's life. Esse estágio, essa fase é muito importante na vida humana. This is the stage of our growth. É o tempo do nosso crescimento. And we know that how important it is for, say, the parents to make sure that the children grow well physically. E a gente sabe o quanto os pais se preocupam para que os filhos cresçam bem fisicamente. More important, intellectually, E mais importante, intelectualmente, because on that will depend their future. porque disso vai depender o futuro deles. Unfortunately, they don't pay much attention to the growth of the children emotionally or spiritually. Infelizmente, não se dá muita atenção para o crescimento das jovens emocionalmente e espiritualmente. And therefore, sometimes during the years of our growing up, a person can be led into wrong things. Portanto, algumas vezes, durante esses anos da nossa vida, a pessoa pode ser levada para coisas erradas, para caminhos errados. And they can become spiritually very, very sick. E eles então, as pessoas podem então se tornar espiritualmente muito doentes, Being caught up into very compulsive habits of sin, ou mesmo em contato com hábitos compulsivos de pecado, especially in the area of sexuality, especialmente na área da sexualidade, or in the area of addictions like drugs and alcoholics. ou na área dos vícios como a droga e o álcool. And they don't pay much attention to helping a person to grow emotionally. E eles normalmente não se dá muita atenção em ajudar uma pessoa a crescer emocionalmente. And therefore the person may become sick emotionally Portanto, a pessoa acaba se tornando emocionalmente doente, because of a lack of acceptance and love, por causa de uma falta de aceitação, uma falta de amor, because of the child being criticized, bringing in him feelings of inferiority. porque a pessoa é muito criticada e traz para dentro de si um sentimento de inferioridade, Because of the fears that may come into this child. por causa dos medos que vêm da sua infância. And therefore many things could have happened during a person's growing up as a child. Portanto, muitas coisas podem acontecer durante o crescimento de uma criança. As we said in the prayer yesterday Como dissemos na oração ontem and the meditation this morning, e na meditação desta manhã, maybe we would need healing, especially in our relationship with our mothers. talvez a gente precise de cura, especialmente no relacionamento com nossa mãe. If, for example, our mothers may have died at childbirth or when we were very small. Ou talvez a nossa mãe morreu até durante o parto ou quando a gente era muito pequeno. Or in our relationship with our fathers. Também no relacionamento com nossos pais. Especially if we had suffered the loss of our father. Especialmente se nós sofremos a perda do nosso pai. If he had died when we were small. Se ele morreu quando a gente era pequeno.
or we grew up with fear of him, ou nós crescemos o tempo todo com medo dele, or we grew up hating him because of his alcoholism, ou nós crescemos cheios de ódio por ele por causa do seu alcoolismo. maybe during this time we may have had experiences of being sexually abused. Pode ser que durante esse período nós tenhamos passado por experiência de ser abusados na área da sexualidade, Especially by a stranger, and that brought a tremendous fear into me. especialmente por um estranho, e isso acabou trazendo um medo tremendo em mim, Or by close relatives, ou por parentes próximos. and that brought into me feelings of not being able to trust people anymore, E isso me trouxe sentimentos de não acreditar em ninguém mais, or even being sexually abused by a person in authority, ou mesmo se fomos abusados sexualmente por uma pessoa constituída em autoridade, like an uncle, como um tio, or a priest, ou um padre, or a doctor, ou um médico, and worst by one's own father. e pior de tudo, talvez pelo próprio pai. And unfortunately, in the world today, Infelizmente, no mundo de hoje, the two problems which are very widespread existem alguns problemas que são fora de cogitação, fora de nem se pode imaginar. is Satanism O satanismo. and ritual child sexual abuse. No satanismo há um rito de abuso de criança sexualmente. And that's why we need not only healing but even deliverance during our Esta childhood. razão pela qual nós precisamos não somente de cura, mas de libertação nessa fase da nossa vida. Maybe during this time we also may have acquired feelings of inferiority because of our inability to study well. Talvez nesta fase nós tenhamos sentimentos escondidos de inferioridade porque não fomos capazes de ir bem na escola. So many things could have happened which we don't have time Portanto, now to speak about. tantas e tantas coisas podem ter acontecido que nós não temos tempo de falar de todas. But you need now to reflect and to pray to the Holy Spirit to reveal to you what Nós things have precisamos, happened. nós precisamos então agora orar e refletir no Espírito Santo para que possamos ver essas coisas que aconteceram. And therefore I would like to show you this rather than by giving instances, but by giving examples. E eu quero então ajudar a vocês a refletir sobre isso, dando mesmo alguns exemplos, Stories histórias by which we can identify ourselves. com as quais a gente pode ir se identificando. One story is about how fears can come into our life during this time of our infancy and childhood. Uma história é sobre como os medos podem vir e tomar conta da nossa vida durante esse período durante essa fase. I was giving a retreat to priests, nuns and lay people in North India. Eu estava dando um retiro para padres, freiras e leigos no norte da Índia, And there was a nun that came for counseling. e uma freira veio se aconselhar. And the problem was that she had a very great fear, E o seu problema é que ela tinha um medo muito grande, a fear of darkness. um medo de escuridão. It was not a small fear. Não era um medo qualquer. Suppose it was sunset Suponha que o final do dia and it was darkness outside, e que lá fora estivesse escuro, but inside the house the lights were on. mas dentro da casa as lâmpadas estivessem ligadas. But this sister, knowing that it was dark outside, would begin to have a tremendous fear. Mas somente o fato de saber que lá fora estava escuro já trazia medo para essa irmã And that would paralyze her. e a paralisava. She could not do any more work. Ela não podia fazer mais nenhum trabalho. She would wait for supper, Ela esperava pela janta, wait to go to bed. esperando para ir logo para a cama. And of course she made sure that she was in the dormitory with other sisters to her right and to her left. Ela queria ter certeza que ela estava sempre num dormitório com irmãs à sua direita e à sua esquerda. If she was to go to the toilet at night, Se ela tinha que ir ao banheiro à noite, she would wake another sister to go with her. ela ia chamar uma outra irmã para ir com ela. Otherwise you would never imagine she had any fear. Então, de outra maneira, a gente não podia nem imaginar que ela tivesse tanto medo. She was well built, Ela era forte, she was a great leader, uma grande líder, great speaker,
uma grande a oradora, good singer, boa cantora. and I couldn't believe she had all these fears. Eu não conseguia acreditar que ela tinha um medo desse tamanho. But when I spoke about inner healing from fears, Mas quando eu falei sobre cura interior dos nossos medos, and how it is important to find out the cause of our fears, e o quanto é importante encontrar as causas dos nossos medos, then as she prayed to the Holy Spirit, she remembered what had happened when she was a e child. então quando ela rezou para que o Espírito Santo iluminasse, ela lembrou a origem desse medo. Her mother had taken her into the fields A sua mãe a levou aos campos, because the mother was cutting the grass for her home. porque a sua mãe estava capinando lá no campo. It was raining a little bit, Estava chovendo um pouco, and therefore the mother kept her daughter on this side of that little river. então a mãe ficou com a sua filha do lado de cá de um pequeno riacho. And the mother told her little daughter, who was 3 years old, E a mãe disse à sua pequena filha de 3 anos, well, you remain here till I come. e ela disse: você fica aqui até eu voltar. Don't move away from this spot. Não saia desse lugar. You know how mothers can tell things to the children obey instinctively. Você sabe que às vezes as mães dizem coisas que as crianças obedecem instintivamente. And she went to the other side of the river E a mãe foi para o outro lado do rio to cut grass. para capinar o campo. And after that, she went back home E depois disso ela voltou para casa, by another way. através de um outro caminho. And she forgot her daughter completely. E ela esqueceu completamente da sua filha. Then came the time of the family rosary. Então chegou a hora do rosário em família. And after the family rosary, they were counting the children. E na hora do rosário em família, eles contaram as crianças. The nun told me they should count the children every night because there were 12 children. A irmã tinha contado que eles sempre contavam as crianças na hora do rosário, porque eram 12 crianças. To make sure everybody was in the house. Então eles contavam para saber que se todo mundo já tinha chegado em casa. And they counted 11. E eles contaram 11. Who's absent? Quem que estava faltando? Maybe we counted wrongly. Count again. Talvez tenhamos contado errado e contaram novamente. Still 11. Ainda eram 11. Who's missing? Quem está faltando? Oh, the youngest is missing. Nossa, a pequenininha está faltando. But often she does not come for the rosary. She's playing outside. Mas como com frequência ela não vinha para o rosário, ficava brincando lá fora. But they could not find her anyway. Mas eles não a encontraram em lugar nenhum. Then the mother became hysterical. Então a mãe começou a ficar histérica. The whole village was alerted. The whole village was alerted. Toda a vila foi alertada. They went searching all over with sticks and with lanterns. E eles foram procurando por todo lugar com lâmpadas e lanternas. At 9 o'clock in the night, Às 9 horas da noite, the mother remembered that she had taken her daughter to the fields. a mãe lembrou que tinha dado aquela ordem para a filha não sair dali. And then they all went to the fields. Então todos foram para os And campos. they found that little girl still in that same E place. eles encontraram lá a menininha ainda no mesmo lugar. Now just imagine that little girl in the darkness of the night, Agora imagine aquela garotinha na escuridão da noite, with the noise of the frogs croaking, com o barulho dos sapos e rãs, with the noise of the snakes hissing, com o barulho das cobras, with the glowworms flittering in the air, com os pássaros e corujas voando, with the noise of the rustling of the leaves, com o barulho das folhas que caem e balançam, the drizzling of the rain, o barulho da chuva, the chilliness of the night, the chillness, coldness of o the night. frio da noite, But above all, the feeling that her mother had abandoned her. mas acima de tudo, o sentimento, a minha mãe me abandonou. Children always feel that their mothers will leave them anytime. Children always feel that their mothers may leave them anytime. Acreditando que sua mãe nunca mais voltaria. And therefore they're always following their mother wherever they go. Por isso a gente sempre acredita que a mãe não vai nos abandonar, então a gente está sempre junto com a mãe. Of course now, the mother embraced her daughter, Assim que ela chegou, ela abraçou a sua filha. and of course the little girl forgot everything in her E mind, naquele momento ela esqueceu tudo, but not in her heart. mas não no seu coração. And therefore this was the cause of the fears
of the sister now. Portanto, esta era a causa profunda dos medos daquela irmã agora adulta. So, what did I do then? Então, o que eu fiz? Then I prayed over this nun. E eu então rezei por esta jovem, I said, Lord, walk back into her life when she was 3 years old. pedindo que ela voltasse à sua idade de 3 anos. Into this incident where she was left in the darkness of the night. Nesse momento onde que ela se sentiu sozinha na noite, And free from the fear she had then from darkness. libertando-a do medo que ela sentiu da escuridão. And maybe the anger towards her mother for having abandoned her. E também da mágoa por sua mãe tê-la abandonado. Well, what happened? O que aconteceu? The next day, this nun gave a testimony. No dia seguinte, essa irmã deu um testemunho. And this is what she said. E foi isto que ela disse. The previous evening, I'd given her some work to do, copying some music. Na noite seguinte, eu tinha dado alguma coisa para ela fazer, copiar umas músicas. And she was copying the music till late night E ela estava copiando as músicas até tarde da noite, in the hall. no hall, na sala do evento. And then when she looked at the watch, Então, quando ela olhou no relógio, it was midnight. era meia-noite. She says, I've never worked after sunset. E ela se recordou, nossa, eu nunca trabalhei até essa hora. But knowing it was midnight, she felt she had no fear anymore. E percebendo que era meia-noite, percebeu também que não tinha mais medo. She looked into the darkness to the window. Ela olhou para a escuridão através da janela. It was perfectly dark. Estava a escuridão completa. She felt no fear. Ela não sentiu medo. She went into the big, huge garden. Ela foi até os jardins lá fora. It was the coldest night in that town in a century. Era a noite mais fria daquela cidade por um século. She went all over, Ela foi lá fora, alone, sozinha, in darkness, na escuridão in that coldness, e no frio, without having the slightest fear. sem sentir nada de medo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So this is how incidents like this can bring an emotional disturbance in a person all through their lives. É assim então que fatos como esse podem trazer problemas emocionais para a pessoa por toda a sua vida, Affecting a person's activity and work in a very negative way. afetando de maneira negativa o trabalho e a atividade da pessoa. And how just a little prayer, a short prayer for inner healing, can free this person instantly and completely. E como uma simples oração de cura interior pode curar a pessoa instantaneamente e completamente. Well, one more story to show how we need to be healed of everything in our childhood. Mais uma história para mostrar que nós precisamos de cura nesta fase da nossa vida. Yet again is a case of a nun in another congregation, É novamente o caso de uma irmã de uma outra congregação and she came to me for counseling, que veio se aconselhar comigo. and this is what she told me. E isto foi o que ela me disse. Before she was born, Antes dela nascer, her parents had 5 girls, os seus pais tinham tido 5 meninas. and therefore when the mother was pregnant, Então, quando a sua mãe estava grávida, they were now hoping to have a boy. eles esperavam finalmente ter um menino. So, and especially the father used to tell the mother that he wanted a boy at any cost. Especialmente o pai tinha dito à mãe: eu quero um menino de qualquer jeito. And therefore already the little baby in the womb of the mother was rejected because it was a girl. Então, já ali no ventre da mãe, aquele bebezinho estava rejeitado pelo pai. When the child was born, Quando a criança nasceu, the father was in the office, o pai estava no trabalho and on the way home, e quando ele voltou para casa, the midwife gave him the good news. foi-lhe dada a boa notícia, Rather, it was bad news ou talvez a má notícia, that he was the father of a 6th girl. que ele era o pai da 6ª menina. At once the father went back to his office. At once the father returned to his office. Então o pai voltou para o escritório
and did not come home for 2 or 3 days. e não voltou para casa por 2 ou 3 dias. Can you imagine how the little baby already felt still more rejected? Você pode imaginar como aquele bebezinho se sentiu ainda mais rejeitado. You see, even in the womb of the mother, the little baby is fully conscious. Você sabe que mesmo no ventre da mãe, o bebê é completamente consciente. Only is not able to express itself because the senses are not yet developed. Ele só não é capaz de se expressar porque os seus sentidos não estão totalmente desenvolvidos. But the spirit, the inner personality of a baby is the same as when a person is 70 years old. Mas o espírito, a personalidade daquela criança é a mesma quando ele tiver 60 anos. And therefore, the little child felt rejected because the father refused to come home. Portanto, aquele bebê se sentiu rejeitado porque o seu pai não quis vir para casa logo. After 3 days, he came back home. Depois de 3 dias ele voltou para casa, But for the next 2 months, he refused to look at the baby mas pelos próximos 2 meses ele nem sequer olhou para o bebê and refused to talk to the mother. e não queria nem tocar na mãe. So you can see how the baby felt still more rejected. Então você pode imaginar o quanto esse bebê se sentiu ainda mais rejeitado. In despair, Em desespero, the mother went to the forest close by em desespero, a mãe foi para a floresta to do away with the child, to leave the child. para dar a criança, para deixar a criança. And she abandoned the child in that forest. E ela abandonou a criança na floresta. In the evening, À noite, some children went to the forest to play, algumas crianças foram à floresta para brincar and they heard the sound of a baby, e eles escutaram o choro de um bebê. and they found this little baby. E eles encontraram o bebezinho. And the eldest of these girls took the baby E a mais velha dessas crianças pegou o bebê and took her to a home. e levou para casa. Well, it happened to be the eldest sister of the baby. E por um acaso era a irmã mais velha do bebê. So when the parents saw the baby being brought back home, Então quando os pais viram aquele bebezinho ser trazido de volta para casa, then they realized as if God was giving them the baby back to them. então eles perceberam que era Deus que estava dando de volta o bebê para eles. That the mother repented of what she did, Então a mãe se arrependeu amargamente do que tinha feito. and the father repented of what he E did, o pai também se arrependeu and began to love this little sixth girl even more than the 5 bigger daughters. Então eles começaram a amar esta sexta menina muito mais do que amaram as outras 5. But when this child was 5 years old, Mas quando essa criança chegou aos 5 anos, or maybe 7 years old, ou melhor, 7 anos, the mother happened to tell this girl what had happened when she was born. a mãe foi contar a esta criança o que tinha acontecido quando ela nasceu. Mothers often like to tell their daughters such things. As mães gostam de contar muitas coisas às crianças. It's not wise to do it. Nem sempre é correto. The little child cannot absorb all these terrible things. Aquela criança não podia absorver todas essas coisas terríveis. And therefore the child knew then he was not accepted when he was born or even before the birth. Então aquela menina percebeu que ela não foi aceita quando nasceu e não foi aceita na sua infância. And therefore there came into the little girl a great feeling of hatred and sadness. Então veio para o interior daquela menina um sentimento profundo de ódio e tristeza. And therefore she just wanted to leave her home. Então ela só queria deixar a sua casa. And after schooling she joined the convent. E depois da escola ela queria entrar no convento. Often people join the religious congregations only as escapism. Com frequência as pessoas entram na vida religiosa somente para fugir da realidade. Of course, that is often God's way of bringing good things also. Talvez essa também seja uma forma de Deus trazer coisas boas. And that is why she never felt happy in religious life. Essa era a razão pela qual ela nunca se sentiu feliz na vida religiosa. She looked upon every mother superior as being the image of her mother. Ela olhava para cada madre superiora como uma imagem de sua mãe.
But after this retreat of inner healing, Mas depois desse retiro de cura interior, she was so much healed of that thing ela foi tão curada dessas coisas that she forgave her mother and father. que ela perdoou seu pai e sua mãe. She told me right from the beginning of her religious life, Ela me disse que desde o início da sua vida religiosa, she never went home, ela nunca tinha ido para casa, even though the nuns could go home once or twice a year. mesmo sabendo que as irmãs podem ir a visitar os pais uma ou duas vezes por ano. And she never wrote a single letter home. Ela não mandou nem mesmo uma carta para casa. And she told me, E ela me disse, but Father, today I wrote my first letter home, Padre, hoje eu escrevi a primeira carta para casa, asking forgiveness for my parents and forgiving them. pedindo perdão aos meus pais e os perdoando. And I'm just waiting to have my next leave to go home. Estou só esperando a minha próxima folga para poder ir para casa. Praise the Lord for this. Louvado seja Deus por isso. If there was not this occasion to receive a healing, can you imagine the life of that sister? Se não tivesse havido essa ocasião de receber a cura interior, você pode imaginar que seria a vida dessa irmã. Right up to her death, she'll be filled with sadness and anger. Até o final da sua vida, ela seria sempre cheia de tristeza e amargor. There would be no relationship between herself and her parents. Não haveria relacionamento entre ela e os seus pais. And that would affect her relationships with sisters and the mother superiors right through her E religious isso life. continuaria afetando o seu relacionamento com as suas irmãs, com a Madre Superior, até o final da sua vida. And much worse than physical sickness is this emotional sickness. Então, muito mais do que as doenças físicas, são as doenças And emocionais. that's why Jesus says, come to me all who are burdened and I will give you rest. Por isso Jesus diz, venham a mim todos vós que estáis feridos e eu vos dou descanso. The fourth stage in our life that needs healing is from our puberty till today. O quarto estágio da minha vida que precisa de cura é desde a minha puberdade até o tempo de The hoje. time of our youth, O tempo da minha the juventude, time of our early manhood or o womanhood, tempo da nossa maturidade como homem, como mulher, and all the years of our adulthood. e todos os anos da nossa idade adulta. And of course, these things we know, we are aware of. E nós sabemos, nós estamos descobrindo todas essas coisas. And we know that we need a healing even of things that have happened now. E nós sabemos que nós precisamos de cura, até mesmo pelas coisas que estão acontecendo agora. Well, I'll give you one more instance to show how we need to find the root cause of our problems even after puberty. E então eu vou dar algum exemplo para mostrar como nós precisamos realmente encontrar as causas profundas, também nessa fase da vida adulta. I was giving a program somewhere, Eu estava dando um retiro em algum lugar and then a family came to see me, e uma família veio me ver. and they were telling me that the son was very sick. E eles me diziam que o filho deles estava muito doente. He was about 15 years old, Tinha cerca de 15 anos de idade. and for the last 2 months he was in bed. E os últimos 2 meses tinha passado na cama. The doctors were visiting him almost every day. Os médicos o visitavam quase todo dia. Had great pains in his head and his stomach, Ele sentia muitas dores na cabeça, no estômago, difficulty in breathing, dificuldade em respirar. and above all he had a very great fear. E antes Fear, ele tinha um grande medo, especially of darkness. especialmente da escuridão. And he always slept with a lighted torch in his hand. E ele sempre ficava com uma lanterna na mão. Lighted, it was lit. Algo aceso. Aceso, yes. So it was lighted day and night. Ele tinha que ficar com a luz acesa de noite. Even during the day, the torch was lit. E mesmo durante o dia, a luz tinha que estar acesa. Such was his fear. Esse era o seu medo. Tal era o seu medo. So they asked me to come home to pray over him. Então eles me pediram que eu viesse até a casa para rezar por ele. So I said I will not be able to come home because of this program, Eu disse, não vai dar para eu ir à vossa casa por causa do retiro, but see whether you can bring him
to the church. Mas veja se vocês conseguem trazê-lo até a igreja. On the last day they brought him. No dia seguinte eles o trouxeram. So now what did I do? Então o que eu fiz? Now what I'm going to say will help you to find your own problems. Nós estamos falando, eu estou dizendo isso para ajudá-lo a descobrir os seus próprios problemas. Often when people come to us, the first question we ask is, what is your greatest problem? Quando as pessoas vêm até a gente, a primeira questão que a gente faz é: qual é o seu maior problema? Even if they told me many things, Mesmo que tenham dito muitas coisas, I like to ask them this question: what has hurt you the most? eu tenho que perguntar para as pessoas o que te feriu mais. Because the answer to that question will give you an opening to the healing of the person. Porque a resposta a essa pergunta vai dar a abertura para a cura. And once I know what is the problem or the cause, E uma vez que eu sei qual é o problema e a sua causa, then I often ask them two other questions. então normalmente eu pergunto duas outras, faço mais duas perguntas. Now, this is what I did with the boy. E foi o que eu fiz com aquele garoto. Ask the family, when did his problem start? Eu perguntei à família quando esse problema começou. Now it is very important to know when did your problems begin. É muito importante saber quando o seu problema começou. And they said, Father, we don't remember. E eles disseram: Padre, nós não lembramos. So I prayed a bit. Então eu rezei sobre isso. And then the sister of the boy said, oh, I remember it happened on a Saturday 2 months ago. Aí então a irmã daquele menino se lembrou: eu me lembrei, aconteceu num sábado 2 months ago. há 2 meses atrás. I remember that my brother on that Saturday evening suddenly went to bed. Eu me lembrei que o nosso pai, naquela noite de sábado, de repente foi para a cama. That our brother went, Assim que o irmão foi para a cama de repente no sábado à noite. And he has been in bed all these 2 months. E que daquela noite em diante ele estava na cama. So I knew that the beginning of his problem was that day, Saturday 2 months ago. Então eu fiquei sabendo que o início do problema foi aquele dia, sábado, 2 meses atrás. And that's why it will save time when you give us facts like this. Por isso é preciso economizar, isso economiza tempo quando a gente sabe de detalhes como este. Because it is vitally important to know even the exact time when your problem started. Porque é importante saber, às vezes, até o momento exato em que o problema começou. The second question. A segunda pergunta. Ask them, do you remember anything which happened on that Saturday evening which could have started the problem? Eu perguntei a eles se eles se lembravam de alguma coisa especial que aconteceu naquela noite de sábado que pudesse ser a causa do problema. And they said, we don't remember. E eles disseram: não lembramos. Then I prayed. Então eu orei novamente. And then the other sister said, oh, I remember now. Então a outra irmã disse: eu me lembro agora. A person had died in our village. Teve uma pessoa na vila que morreu. And we all went to see his body. E nós todos fomos ver o corpo. Still hanging from the beam in the kitchen. Hanging from the beam. Ainda pendurado no fio na cozinha. It was a suicide case. Ele tinha se suicidado. Then I asked this boy. Então eu perguntei a esse garoto: Did you also go? Você também foi? He said yes. Ele disse sim. And when you saw that body, what happened to you? E quando você viu aquele corpo pendurado, o que aconteceu com você? He said, I got very frightened. Eu fiquei com muito medo. That was the cause of his sickness for 2 months. Esta era a causa da sua doença de 2 meses. So now what did I do? Então o que eu fiz? I prayed over him. Eu orei por ele. And asked the Lord, go back to that evening 2 months ago. E eu pedi ao Senhor que voltasse com ele àquela noite 2 meses atrás. When this boy saw that dead body and got frightened. Quando aquele garoto viu aquele corpo morto e ficou com medo. And remove from his heart that fear that came into him then. E pedi ao Senhor que removesse do seu coração aquele medo que veio naquela noite. And deliver him from any influence of that suicide case that may have been on him. E que o libertasse de qualquer influência de que aquele suicídio pudesse trazer na sua vida. 2-3 years later, this boy came
came to make a retreat with us. 2 ou 3 anos mais tarde, esse jovem veio fazer um retiro conosco. And then he introduced me to myself. E ele se apresentou a mim. And then he said, Father, remember you had prayed over me. E ele disse, Padre, lembra-se que você já rezou por mim. And he said, Father, from that moment, I was completely freed and healed, not only from fear, from every sickness I've had. E ele disse, Padre, a partir daquele momento, eu fui completamente libertado de todo e qualquer medo, e não só do medo, mas também da doença. Praise the Lord for that. Louvado seja Deus por isso. So to conclude this section, Portanto, para concluir esse ensino, it is absolutely essa parte, it's absolutely necessary to find out the root cause of any problem that we have. é absolutamente necessário encontrar a causa profunda de qualquer problema que a gente tenha. Now, what's the third step in praying for healing? Então, qual é o terceiro passo na oração por cura interior? Once I know I need healing, Uma vez que eu sei que eu preciso de cura, and once I've found out the root causes of my emotional e problems, uma vez que eu já descobri as causas profundas dos meus problemas emocionais, what is the next step? qual seria o próximo passo? Then I need to pray for the healing. Então, eu preciso finalmente rezar pela cura. So this is the third question we're going to answer now and continue till tomorrow. Então, esta é a pergunta que nós vamos responder, começar a responder agora e continuar amanhã. So you can take it down. Então, você pode tomar nota. How to pray for inner healing. Como orar por cura interior. How to receive inner healing. Como receber cura interior. How to experience inner healing. Como experimentar cura interior. Now we can pray for inner healing in 4 different types of situations. Nós podemos rezar por cura interior em 4 situações diferentes. Number 1, Número 1, when we are all together like this, quando nós estamos todos juntos, como aqui, especially in the Eucharist especialmente na Eucaristia or in the time of adoration, ou no momento de adoração, during a general prayer for healing or a general meditation of healing. durante uma oração geral de cura, uma meditação geral de cura, As we did yesterday and this morning. como nós fizemos ontem e esta manhã. Therefore, this is the first situation. Portanto, esta é a primeira situação. And there is a tremendous power when we pray all together that way. E há muito poder quando nós rezamos todos juntos na mesma intenção. You know, when Peter was in prison, Quando Pedro estava na prisão, we read in the Acts of the Apostles, nós lemos no Atos dos the Apóstolos, whole church was united in praying for Peter. toda a igreja estava unida, orando por Pedro. Therefore, when the whole group is united in prayer, things happen. Portanto, quando todo o grupo está unido em oração, as coisas acontecem. The second situation A segunda situação is when we pray in groups. é quando nós oramos em grupo. In all our retreats, when the numbers are small, we divide people into groups. Quando a gente faz retiros que o grupo com menor número de pessoas, In groups of a 5. gente divide em grupos de 5, pequenos grupos. Groups which are homogeneous, say women only or men only. Grupos que tenham homogeneidade, ou só mulheres, ou só homens, ou só jovens. And what do the people do in those groups? E o que as pessoas fazem nesses pequenos grupos? Each one shares with the other any one blessing they have received from the Lord throughout their life. As pessoas partilham uns com as outras as bênçãos que receberam de Deus na sua vida. Because before we ask the Lord, we must thank the Lord for what we have received already. Porque antes de pedir ao Senhor, nós temos que agradecer aquilo que já recebemos. And secondly, each one shares any one burden that they want the others to pray with them for. E em segundo, cada um partilha aquele ferimento que ele quer que os outros orem por ele. It is just sharing and praying. É somente partilha e oração. And I can tell you that in our retreats often some people will say this group sharing was what really brought them a great E healing. com frequência a gente recebe testemunhos de que esse grupo de partilha foi eficaz na sua cura. Because of what Jesus has said.
por aquilo que Jesus disse: Where 2 or 3 are gathered under my name, I will be present. quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Where 2 or 3 pray together, I will answer that prayer. Quando 2 ou 3 oram juntos, eu vou responder esta oração. Well, we'll see whether it's possible to have this type of sharing and praying in groups. Nós vemos quando é possível de ter esses pequenos grupos de partilha. The third situation is when you come to a priest for confession or for a counselor for counseling. A terceira situação é quando você vem para um padre, para a confissão, ou para um leigo, para atendimento de aconselhamento. It's like a one-to-one experience of healing. É a experiência tu a tu. When, as it were, you are in the Lord's presence, signified by the priest or by the counselor. É como se você estivesse na presença do Senhor, significado no padre ou naquele conselheiro. When you share with the person the things you want to bring to the Lord for your healing. Partilhando com aquela pessoa as coisas que você quer apresentar ao Senhor para a cura. As I told you, when the group is small, this is what we do in Bombay. Como eu disse a vocês, quando o grupo é menor, é o que a gente faz. People write down everything. As pessoas escrevem tudo And sometimes it's quite long. e algumas vezes é bastante longo. Yesterday somebody came to show me he'd already written things which are about 40, 50 pages already. Alguém ontem me mostrou que já tinha escrito cerca de 40, 50 páginas. Yes, normally I read confessions of 100 pages. Normalmente eu atendo confissão com uma pessoa com 100 páginas. But I read very fast. Eu leio rapidamente. The very writing is a healing. O próprio escrever já é cura. The very speaking is also a healing. O falar já é cura. And I'll give one example of how, when you do that, things happen. Eu vou dar um exemplo de como, quando vocês fazem assim, as coisas acontecem. I think I better give the example now. Tem um bom exemplo agora. Now, when you finish writing and you have shared what you have written with a priest, with a counselor, what do you do? Quando você termina, What do you do? quando você termina essa partilha, o que você faz? As I said, then you need to bring that paper to Jesus himself. Então você precisa levar esse papel ao próprio Jesus. In the chapel or before the Blessed Sacrament. Na capela ou diante do Santíssimo Sacramento. And then you read that paper silently to the Lord. Então você lê o seu papel silenciosamente diante do Senhor. Slowly. Vagarosamente. Praising God for everything. Louvando o Senhor por cada coisa. Repenting. Arrependendo-se. Forgiving. Perdoando. Renouncing the occult practices you see on your paper. Renunciando às coisas erradas que você fez. And when you have finished doing that, e quando você termina de fazer isso, and when you feel that the Lord has really lifted a great burden from you, e quando você percebe que o Senhor está tirando esses ferimentos de você, then you destroy or burn that paper. Então você ou destrói ou queima esse papel. Don't take it home and publish it in the newspapers. Não leva para casa nem publica nos jornais. It is confidential, only between you and God. É confidencial, só entre você e Deus. Therefore, make sure that it doesn't fall into wrong hands. Portanto, saiba que certifique-se de que não vai cair em mãos erradas. You have to destroy it. Tem que destruir. This is clear? Está claro? So I'll give you one instance to show how this can heal and free people. Então vou dar um exemplo de como este procedimento pode curar e libertar a pessoa. Again, in the retreat we were having in Bombay, novamente no retiro que estávamos dando em Bombaim, one of the participants began to manifest great violence and noises. Dos manifestantes começou a manifestar muito barulho e violência, especially when we are having the Eucharist or the prayer for healing. Especialmente quando a gente estava diante da Eucaristia ou na oração de cura. He was in front. Estava bem na frente. At the moment all started, then he would get violent. E no momento que começávamos a orar, ele se tornava violento. He would remove his shirt and try to hit people with the shirt. Tirava a blusa e queria bater nas pessoas com a camisa. Even my team was a bit cautious. Até mesmo minha equipe ficou preocupada. Everybody kept a bit away from him. Todo mundo ficou um pouco distante dele. He was like abusing also.
He was very abusive in his language. A sua linguajar estava também cheio de palavras, He né? was very violent. Muito violento. Anyway, the next day he came to me for confession. De qualquer maneira, no dia seguinte ele veio se confessar. He had spent the whole night writing down his confession. Passou toda a noite escrevendo a sua confissão. He was a charismatic leader, Era um líder carismático. but often when they come for our retreats, the evil one manifests himself. Mas com frequência, quando vem para os nossos retiros, o inimigo se manifesta. And therefore these things were happening. E então era o que estava acontecendo. And therefore when he heard the word of God saying how it's important to bring everything to the Lord for healing and deliverance, Quando ele ouviu então essas explicações de quanto era importante trazer tudo para a cura do Senhor, he spent the whole night in the chapel writing down his confession. ele passou a noite toda na capela escrevendo a sua confissão. So he came to my room, Então ele veio ao meu quarto, he gave me the exercise book, ele me deu o seu caderno 100 pages de 100 páginas of all his confession. com toda a sua confissão. I was tired and sleepy. Eu estava cansado, com sono, I think it was already 1 o'clock in the morning, pensei que já era quase 1h da manhã, and I began to read comecei a orar, silently, very fast. comecei a ler rapidamente, And as I began to read, he began to manifest himself. e quando eu comecei a ler, ele começou a se manifestar. He was flung to the ground, Se jogou no chão, began to shout and scream, começou a gritar e began to kick at my table and my chair. começou a chutar minha mesa, minha cadeira. So I told my bodyguards, well, be careful, be prepared. Pedi para os meus guarda-costas ficarem preparados. Don't enter the room. Stand in the corridor. Falei para eles não precisa entrar no quarto, fica no corredor I closed the door. e fecha a porta. I said, if there's need, I will call you. E se eu precisar, eu chamo vocês. And I went on reading. Eu continuei a ler. My eyes were heavy with sleep. Meus olhos estavam pesados de I had to sono. force myself to keep my eyes open. Tive que me esforçar para manter meus olhos I had to abertos. force myself to read. Tive que me esforçar para ler, I said, he has taken so much trouble to write. porque eu pensei, ele teve tanto trabalho para escrever. He put aside all his shame to make a sincere and thorough confession. Ele teve que vencer toda a vergonha para fazer a sua confissão de tanta profundidade. So let me do my little bit to read it. Então deixa eu fazer o meu pequeno trabalho e ler. And as I was reading, he was getting more and more violent. E enquanto eu estava lendo, ele ia se tornando mais violento. And when I came to the end of the confession, Quando eu cheguei ao final da confissão, he did not know I'd come to the end. ele não sabia que eu tinha chegado ao final. Suddenly, he was quiet. E de repente ele ficou quieto. Even before I gave him the absolution, he was already completely and totally healed and freed. Mesmo antes de eu dar a absolvição, ele estava completamente curado. The next day, the end of the retreat, No dia seguinte, no final do retiro, we were praying over people for the infilling of the Spirit, nós íamos rezar pelas pessoas, pela efusão do Espírito Santo, for inner healing and deliverance. para a cura interior e libertação. So I said, well, this young man, I must be cautious when I pray over him. Bom, aquele jovem, eu vou ter que ter consciência quando eu for rezar por ele. But when I put my hand on his head and prayed for him, there was no manifestation. Mas quando eu impus as minhas mãos e orei por ele, não houve nenhuma manifestação. I called him the next week Eu o chamei para voltar a semana to attend seguinte the mass at the concluding session of the next retreat, para participar da missa de conclusão do próximo retiro, again to test him. novamente para testá-lo. When I prayed over him, no more Quando manifestation. eu orei por ele, não houve manifestação. And then I realized the moment when his confession was finished being read by the church in me, the Lord had freed him and Foi então he, que eu percebi e compreendi que no momento em que a sua confissão terminou de ser lida por mim, ou portanto pela igreja, a sua cura aconteceu. and that's why I always encourage people to go to someone with some gift or experience of healing or counseling to pour out their hearts. Por isso que eu aconselho e peço às pessoas que vão mesmo se encontrar com alguém, com alguma experiência, de ouvir e de conversar, para abrir o coração.
More so to going to a priest shows the power of the sacrament of E mais reconciliation. ainda ir, se possível, a um padre para se submeter ao poder da confissão. The fourth situation in which we can pray for inner healing A quarta situação na qual a gente pode orar por cura interior is not all together, não é todos juntos, even in groups of 5, não é em pequenos grupos de 5, not even just one-to-one with the não counselor, é um por um em aconselhamento, but alone in the presence of Jesus. mas sozinho na presença de Jesus. And that is the best way. E esta é a melhor forma. Often people will want to attend a healing service or go to some healer to be prayed over, Com frequência as pessoas querem ir numa oração de cura interior, querem ser atendida por alguém que ora por cura interior, but they fail to realize the Lord is always present, mas eu devo dizer, o Senhor está sempre presente, especially in the Blessed Sacrament. mas especialmente no Santíssimo And we Sacramento. need to go directly to Him. Então eu posso ir diretamente a Ele. I must have told the story in the camp, Eu devo ter contado já a história no acampamento, so I won't repeat again, mas então não quero repetir, of a girl that was like possessed by evil, sobre uma jovem que estava mesmo possuída pelo demônio, and she came for the retreat. que veio ao retiro, And at the beginning of the retreat, when we exposed the Blessed e Sacrament, logo no começo do retiro, quando expusemos o Santíssimo Sacramento, and she just looked at the Blessed Sacrament, ela ficou olhando o Santíssimo Sacramento well, she was freed of her problem. e só ali já ficou liberta do seu problema. And that's why I want to impress upon you. I want to put across to you É por isso que eu quero trazer para vocês that the best way to receive the Lord's healing and deliverance is when you're in the presence of the Lord que a Jesus. melhor maneira de receber a sua cura, a sua libertação, é na presença do Santíssimo Sacramento. If I have time, I will tell you another story about it, but let me go ahead. Vamos em frente, depois se tiver tempo eu trago mais uma história sobre isso. So these are the 4 different situations we can find ourselves to pray for healing. Então essas são as 4 situações em que a gente pode orar por cura interior. Now, in any of these 4 situations, Portanto, em cada uma das 4 situações, there are always 3 steps in praying for healing. sempre haverão 3 passos na oração de cura. 3 steps in praying for inner healing. Sempre 3 passos na oração de cura interior. Okay, so now just put before your mind these 3 steps. Então coloque diante da sua mente agora esses 3 passos. The first step O primeiro passo is to find out the root cause of your problem. é encontrar as causas profundas do seu problema. That was the last step in the previous question. Este era o último passo no estágio anterior. It now becomes the first step in this question. E agora se torna o primeiro passo neste estágio. Therefore, in praying for healing, I must first of all make sure I know what to pray for. Portanto, na oração de cura, eu preciso saber o porquê eu estou rezando. I need to pray for the deep underlying cause of my problem. Tenho que orar pela profunda causa que está em mim. And therefore, I would like to tell you now another incident to illustrate it. Então eu vou descontar agora um outro evento para ilustrar isso. I think I better keep it for the afternoon. Talvez não, é melhor deixar para tarde, But I want to give you the whole scheme before. porque eu quero lhe dar agora o esquema todo. So the first step is to find the root cause. Portanto, o primeiro passo é encontrar as causas profundas. The second step. O segundo passo. The second step is also very important. O segundo passo também é muito importante. Is to remove every block to your inner healing and deliverance. É remover todo e qualquer bloqueio para a cura interior. I've often found these are the 2 main reasons why people don't get healed. Eu tenho visto que sempre há pelo menos 2 razões pelas quais as pessoas não são curadas. One is they have not found or they don't want to find the root cause of their problem. Uma é porque elas não encontraram, não quiseram encontrar as causas profundas dos seus problemas. And the second reason E a segunda razão is that even if they know the root cause of their problems, they are not prepared to remove the blocks. é que mesmo quando elas conhecem as causas profundas
do seu problema, elas não estão preparadas a remover os bloqueios. And we're going to speak about these blocks in detail this afternoon and again tomorrow morning. E nós vamos falar detalhadamente sobre esses bloqueios nesta tarde e continuar amanhã. To summarize these blocks, the first block is that of unforgiveness. Somente fazendo um resumo introdutório nesses bloqueios, o primeiro deles é Unforgiveness. a falta de perdão. Not being able or not being willing to forgive people. Não ser capaz ou não querer perdoar. The second block is lack of O repentance. segundo bloqueio é a falta de arrependimento. Not wanting or not able to repent of what I have done. Não querer ou não ser capaz de se arrepender pelo que fez. The third block is the lack of renouncing occult O practices. terceiro bloqueio é a falta de renúncia nas práticas ocultas. So these are the three blocks to the healing. Portanto, são os 3 bloqueios para a cura interior. And then come the third step in praying for healing. Então vem o terceiro passo na oração por cura. The third step is then to pray. O terceiro passo é exatamente a oração. Once you have found the root cause, Uma vez que você encontrou as causas, once you have removed the blocks, uma vez que você removeu os bloqueios, then you need to invite Jesus into your whole past life. então você tem que convidar Jesus por passar por toda a sua vida. And what prayer you will make E que oração você vai fazer? is a prayer of praise. É uma oração de louvor, Praising God for all your problems louvando ao Senhor por todos os seus problemas, and then giving it to Him for His healing. então entregando-os ao Senhor para a cura. Therefore, the prayer for healing and deliverance is always a prayer of praise. Portanto, a oração de cura e libertação é sempre uma oração de louvor. What does praise mean? O que significa louvor? It means two things. Significa 2 coisas. First, I accept everything in my life, however painful, as a gift of God to me. Em primeiro lugar, eu aceito todas as coisas da minha vida, até mesmo as dores que eu tenho, como um presente de Deus para mim. As a part of God's beautiful plan for my life. Como parte do lindo plano de amor de Deus por mim. And secondly, I then give it back to Him Em segundo lugar, eu devolvo a Deus that He will do with it what He wants. para que Ele faça o que Ele quer. I will not tell Him to do what I want. Eu não vou dizer a Ele para fazer o que eu quero. I will not even tell Him, Lord, heal me or deliver me. Eu nem vou dizer a Ele, Senhor, cura, Senhor, liberta. I say, Lord, you know what to do. Não vou dizer, Senhor, você sabe o que fazer. As Saint Peter says, Como São Pedro diz, cast all your burdens on the Lord, coloque todos os seus ferimentos no Senhor, because He cares for you. porque Ele cuida de nós. So these are the three main steps in praying for healing. Portanto, esses são os 3 passos principais da oração de cura interior. And I'd like to end with the last story. Vou terminar então com a última história. I was giving a program somewhere in the country, Estava dando um retiro em algum lugar do país. and then I was conducting a talk in the evening, Então eu estava fazendo a minha palestra à noite. and as I often do, E como eu faço com frequência, I said, has anyone got a headache? eu pergunto, alguém está com dor de cabeça? So one girl put her hand up, I got a headache. E uma jovem levantou a mão com uma dor de cabeça. Then I continued praying. E eu continuei a minha palestra. And then I asked after 2 minutes, how's your headache? Então, depois de 2 minutos, eu perguntei a ela, como é que está a sua dor de cabeça? Normally the person will say, oh, my headache is gone. Normalmente as pessoas dizem, minha dor de cabeça foi embora. And then people will listen to me more carefully, Então as pessoas normalmente vão prestar mais atenção no que eu estou dizendo, because their faith is increased. porque a sua fé aumenta. So I asked her, now how's your headache? E eu perguntei a ela, como está a sua dor de cabeça? For the first time somebody said, she told me, Father, I've still got it. I still have it. E ela então me disse, não, ainda está doendo. So I felt like a fool. Então eu senti que eu dei uma gafe. I said, now what will people think? Eu pensei, o que o pessoal vai pensar? So after that I prayed in my mind, Mais tarde, eu rezei então em minha mente. and after my talk I went to her quietly. Pensei comigo, depois da minha palestra eu vou falar com ela. How's your headache?
como está a sua cabeça? Thinking at least now the headache has gone. Pensando que, bom, até ali a dor já foi embora. So his father, I've still got it. E ela disse, padre, ainda está doendo. So I kept quiet. Então eu fiquei quieto. Well, at the end of my stay in that town, No final da minha estada naquela cidade, a family came to see me, uma família veio falar comigo, asking me to pray for the whole family. pedindo que eu rezasse por toda a família. And then I noticed a girl was in that family. Então eu percebi que aquela jovem era daquela família. And then the mother said, Father, pray for all of us. Então a mãe disse, padre, reze por todos nós, Pray especially for my daughter. mas reze especialmente pela minha filha. So I said, well, I'll pray for all of you. Então eu disse, bem, eu vou rezar por todos vocês. And I prayed for them. E eu orei por eles. And then the mother, who was a charismatic leader, E então a mãe, que era uma líder da renovação, Father, I think you should pray for my daughter especially alone. ela disse, padre, eu penso que o senhor deveria rezar pela minha filha em especial, sozinha. I said, don't force your daughter for this. Eu disse, não force a sua filha. If she wants to be prayed, she will ask me. Se ela quiser receber oração, ela vai me pedir. So I asked her, you want me to pray for you separately? Então eu perguntei para ela, você quer que eu reze por você em separado? And to my great surprise, she says yes. E para minha surpresa, ela disse sim. So the mother was happy. Então a mãe ficou toda The feliz. mother took all the family away Mandou toda a família embora and left me alone with the daughter. e me deixou sozinho com a filha. So that the daughter was here. Então ali estava a filha. The mother had already told me earlier why she had this headache. A minha mãe já tinha me contado antes por que ela tinha aquela dor de cabeça. Because when I knew it was a girl that had the headache, I asked the mother why she has the headache. Porque quando eu percebi que era aquela menina que estava com dor de cabeça no retiro, eu perguntei para a mãe por que ela tem essa dor de And cabeça. the mother said for a long time she's been having this headache. E a mãe disse, por muito tempo ela tem tido essa dor de But cabeça. last year I made a retreat with you. Mas no ano passado eu fiz um retiro com você. And then from my own inner healing I could find out the cause of a headache. Então, na minha própria oração de cura interior, eu pude encontrar as causas da dor de cabeça dela. He said my daughter began to headache about say 2-3 years ago. E ela disse, a minha filha começou a ter essa dor de cabeça cerca de 2-3 anos atrás. Suddenly one day she began to have this terrible headache. De repente, um dia ela começou com essa terrível dor de cabeça. And the reason was because she had a nightmare, means a frightening dream at night. E a causa é porque ela teve naquela noite um sonho terrível, um pesadelo horroroso. And from that time onwards, all the problems started. E daquele tempo em diante o problema começou. She became a different type of girl, Começou a ser uma menina diferente, always sad, sempre triste, always alone, sempre sozinha, always frightened. sempre com medo. Whereas before she was such a beautiful, joyful girl. E antes ela era uma menina linda e alegre. It all started from that frightening dream at night. Tudo começou naquele pesadelo, naquela noite. So this is the first step, Portanto, esse é o primeiro or passo, rather the second step. ou até mesmo, melhor, o First was segundo. this physical headache. Primeiro era a sua dor física. Then the mother could find out from her own experience the cause of that headache. E a mãe pôde descobrir, a partir da sua experiência, a causa da dor de It cabeça. was this frightening dream. Foi aquele sonho And aterrorizante. that's why often we can find out the problems by knowing the dreams we have. Porque com frequência a gente pode também encontrar as causas através dos sonhos. Sometimes a person will say, Father, I got frightened, I had a terrible dream. Às vezes as pessoas dizem, padre, eu estou com medo, eu tenho tido sonhos terríveis. And I ask them to tell me the dream. E eu peço que elas contem os sonhos. And from the dreams you can find out the causes. E às vezes através dos sonhos você pode encontrar as So causas. this was the second stage. Então esse foi o segundo She estágio. had a frightening dream. Ela tinha tido um pesadelo terrorífico. But why did she have this dream? Mas por que ela teve aquele pesadelo? Dreams can come because of some emotional Os problems. sonhos podem vir de problemas I'm emocionais, talking about frightening dreams. especialmente os sonhos de medo, Or through some evil influence. ou talvez de alguma influência do mal. After I talked with the mother before, I found out why she had a frightening dream. Antes então de falar com a mãe, eu tentei descobrir por que ela teve aquele sonho. Because that evening she was watching TV. Porque naquela noite ela estava assistindo televisão And she saw a horror film. e ela viu um filme de terror, A film, of frightening, of horror. um filme cheio de susto e de terror. That was the cause of it. E essa foi a causa. The third step. Terceiro estágio.
Many problems, especially among children and youth, are caused by the films they watch on TV. Muitos problemas, especialmente para crianças e jovens, são causados por coisas que assistem na televisão. Especially if it's a horror film Especialmente os filmes de terror or a devilish film. ou filmes demoníacos. So I feel from the film itself, from the screen of the TV, some power, evil power enters you. Então as pessoas sentem até saindo da tela da TV um poder do mal entrando nas So this is pessoas. the third step. Portanto, esse é o terceiro passo. Therefore the cause was that film she saw. Portanto, a causa foi aquele filme que ela viu. And she told me all this. This girl told me this. E a menina me disse isso. So I prayed over her Então, orei por ela. and I said, now you can go. Eu disse, agora você pode ir. But she was not going. Mas ela não saía. So Father, I have something more to tell you. E ela disse, padre, eu tenho mais alguma coisa a lhe dizer. I said, all right, tell me. E eu disse, ok, me diga. And she told me how she was in love with the boy. She was Ok. in love with the Ela me boy. disse que ela estava apaixonada por um rapaz. And one day she and her boyfriend went for a walk. E uma noite, um dia, ela e o seu namorado saíram para um passeio. And they met a group of soldiers of the army. E eles encontraram um grupamento de soldados. And the soldiers were acting a bit funny. E os soldados estavam brincando. And this girl thought that they wanted to rape her. E essa menina pensou que os soldados iriam estuprá-la. She began to scream with fright. Começou a gritar com medo. Her boyfriend felt helpless, O namorado ficou sem saber o que fazer, who could not do anything. ou não podia fazer nada. There was a tension in that town between the army and the local population. Havia uma situação de tensão naquela cidade entre o exército e a população. Fortunately, the army captain happened to come, Felizmente, o capitão daquele grupamento de soldados chegou and then the situation became okay. e a situação ficou sob controle. But she told me from that time I have a great hatred towards these army people. Ela me disse que a partir daquele tempo ela ficou com muito ódio das Forças Armadas, I have a fear of men. ficou com medo de homens. So I prayed for that. Então eu rezei por ela So I said, now you can go. e eu disse, agora você pode ir. I said, Father, I have something more to tell you. E ela disse, padre, tem mais alguma coisa? I said, okay, now sit down and tell me. Então eu disse, tudo bem, sente e conte. And then she began to tell me that how she had a great hatred of her father. Então ela começou a me dizer como ela tinha um grande rancor do seu You pai. see how things go behind and behind into your childhood and to years ahead. Veja como as coisas vão indo para trás, na infância, etc. And she told me how her father had deserted the family Ela disse, meu pai abandonou a for família another woman por causa de outra mulher, when they were small. quando eu era pequena. And the mother had to bring them up alone. E a mãe teve que criar a família sozinha. After some time, the father came back. Depois de algum tempo o pai voltou, He had now repented. agora He arrependido. was in the charismatic renewal. Estava na renovação carismática. But she told me, Father, now we are a happy family. Ela disse, agora nós somos uma família But I feliz. cannot forget our father leaving us. Mas eu não consigo esquecer que meu pai me abandonou. And I cannot get rid of the unforgiveness and my hatred I still have of my father. E eu não consigo perdoar o meu pai por causa de todo esse ódio, esse amargor. So I prayed for that. Então eu rezei por ela. I said, now you can go. E eu disse, agora você pode ir. She got up. Ela levantou, She went to the door. foi até a porta. Said, Father, there's still something to tell you. Padre, ainda tem alguma coisa que eu queria dizer. I said, come back and sit down. Eu disse, então volta e senta novamente. Because I noticed even after praying, she was not seemed to be fully bright and free. Porque eu percebi mesmo que depois da oração ela não ficou assim cheia de I said, alegria. now tell me what you want to tell me. Então eu disse, então agora diga o que você quer me dizer. This was the last thing she told me. Foi a última coisa que ela me Often disse. the last thing people say is the most important thing. Com frequência, a última coisa que a pessoa diz é a mais importante. And this is what she said. E foi o que ela disse. She said, Father, I'm in love with my boyfriend, Padre, eu estou apaixonada por meu namorado and my boyfriend wants to have sexual relationships before marriage, e o meu namorado quer ter relacionamento sexual comigo antes do but I don't casamento, want that. mas eu não quero. I want to have a white wedding. That is her words. Eu quero ter um casamento, quero casar virgem. Quero ter um casamento de noiva. Blanco.
É assim mesmo. Eu casar de branco. Those are her words, a white wedding. Yeah. Casamento de branco. What it meant, I do not know. Sim, a palavra é essa, quer dizer, casar de branco, pura, né? Sem mácula. Then I realized that's what she meant. Então eu percebi o que ela queria dizer. So I said, okay, I will pray that you'll have a white wedding. Ok, eu vou rezar para que você tenha um santo casamento. Father, but I want you to tell me that I will have a white wedding. Mas padre, eu quero que o senhor me diga que eu vou ter um bom casamento, um santo casamento. Now I'm not a prophet. Mas isso, eu não sou profeta. I don't have that words of prophecy so easily. Eu não tenho assim palavras de profecia com tanta facilidade. I don't have the words of knowledge in this type of situations. Eu não tenho nem mesmo palavra de ciência nesse tipo de situação. I always pray only with words of knowledge quietly. Eu somente rezo com palavras de ciência So em what to silêncio. do? Então o que fazer? I said, Lord, now you tell me what to do. Então eu disse, Senhor, você me diz o que fazer. I just cannot say you'll have a white wedding just to keep her calm. Eu não posso simplesmente dizer, você vai ter um casamento santo e feliz só para mantê-la calma. I said, Lord, you put the words on my lips. E eu disse, Senhor, coloque as palavras na minha boca. And therefore I looked at her. E eu olhei por ela. And I said, well, you'll have a white wedding. E eu disse, você vai ter um bom casamento. And the moment I said that, then the smile came on her face. E no momento que eu disse isso, o sorriso veio para sua face. Often the last burden a person has is a burden of anxiety. Com frequência, o maior peso que a pessoa tem é o peso da insegurança. Not only the fear of the past, Não somente o medo do passado, but the anxiety about the future. mas a insegurança a respeito do futuro. What's going to happen? O que vai acontecer? And therefore, the moment I said you'll have a white wedding, E então, naquele momento que eu disse, você vai ter um bom casamento, then she was healed. então ela foi curada. All the headaches disappeared. Toda a dor de cabeça desapareceu. And the next week, she gave a testimony publicly to a big national E convention. na semana seguinte ela deu um testemunho público numa grande convenção. This is the process, sometimes a bit long, of inner healing. Esse é o processo, às vezes um pouco longo de cura interior. And that's what's important, that the Lord wants to minister to us, to people. Portanto, The Lord wants to minister to us, not only directly, but to people. essa é a razão pela qual o Senhor quer ministrar para nós, não somente para nós, mas através de nós para o povo. And it has been my experience over all these many years, Mas para que as pessoas possam ter essa experiência por muito tempo. that every human being Todo ser humano wants to meet somebody precisa encontrar alguém to whom they could pour out all the burdens of their heart. com quem ele possa partilhar todos e abrir o seu coração e partilhar todo o seu fardo, Waiting for somebody esperando alguém to whom they could tell everything. a quem ele possa contar exatamente tudo. Everything means everything. E tudo significa tudo. To somebody who will listen to them Buscando encontrar alguém que o escute in perfect confidence and secrecy, em absoluta confidência e segredo, and without the slightest condemnation. sem nenhum tipo de dúvida, Without the slightest condemnation. sem nenhum tipo de condenação. Amen. Amém.